Quem trouxe a família hoje? Deixa eu ver quem trouxe a família. Teve o senhor ali. Você trouxe a família? Quem mais trouxe a família? Quem não trouxe a família hoje, vai trazer no próximo domingo, hein? Traga sua família para o altar do Senhor. Ó, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é no shopping não, tá? Não é só o versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. E esse tinha contentamento de vir à igreja, hein? Tem gente que vem empurrado, triste, abatido. Mas de novo. Mas eu já fui domingo passado. Vou de novo. Ó, domingo passado já passou, né? E a pessoa vem empurrada para a igreja. Não pode. Você tem que vir feliz. Ó. Quando disseram vamos à igreja, você tem que sair feliz da sua casa e vir com alegria, porque você está vindo no melhor lugar do mundo, viu? Esse lugar é o lugar onde Deus se manifesta. Quem crê nisso? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem está aqui em alegria? Então vou ler mais uma vez, eu quero que você repita comigo em alto bom som esse versículo. Vamos lá? Alegrei-me. Alegrei-me. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você está alegre por estar aqui? Então desocupe as suas mãos e dê para a palavra de Deus a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bem dizer o nome santo do Senhor, diga, eu estou feliz, porque eu estou na casa de Deus, eu amo a casa do Senhor, diga isso para Ele, e a minha família está salva na casa de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Venha com seu Espírito Santo nesta manhã e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar. Cadê o sonoplasta aqui? Dá uma regulada no som que está muito ruim aqui para mim. Estou falando uma caixinha de sardinha. Cadê a Cleo? Cleo, dá uma regulada aqui, está sendo uma caixinha de sardinha aqui. Está tão abafado que eu não estou nem ouvindo. Gente, veja só que interessante. Casa de Deus, né? A sua família tem que estar na casa de Deus. O que é a igreja? A igreja é um conjunto de todas as pessoas que amam e seguem a Jesus. A igreja é o corpo. É um corpo de Cristo, né? O apóstolo Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo. Então nós temos que ir à igreja e viver em comunhão. Está aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11 e o versículo 16. Vou te mostrar 4 razões porque a família deve ir à igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11 e o versículo ao 16. 11 ao 16. Diz assim, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores ou mestres, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Está vendo? A igreja é o corpo de Cristo. Então você faz parte desse corpo, você é um membro. Você não pode estar longe desse membro que é o corpo de Cristo. A sua família tem que estar na igreja. Tem que fazer parte do corpo de Cristo. Realmente muitas casas são destruídas por conta disso. Por não servirem a Deus. Ou serve um, o outro não serve. Ou um vai na igreja, o outro não vai. Fica uma casa dividida. E Jesus sempre disse que casa dividida não subsistirá. E por isso que é tão importante você trazer seus filhos à igreja, aí desde criança, né? Estou vendo a criança aqui na igreja, meus filhos também estão aqui na igreja, desde bebê já cresce na igreja, porque já cria um hábito de ir à igreja. Se você deixa seus filhos longe da igreja, eles não vão querer ir,
Você já tem que criar esse hábito dentro dessa criança. E para você ter uma ideia, como é importante você ter ali a família na casa de Deus, Jesus foi o maior exemplo de quem ia à igreja. Jesus frequentava a igreja. Para você ter uma ideia, vou te mostrar. Jesus primeiro nasceu e foi apresentado na igreja. Ó, já de nascimento ele já estava na igreja. Você quer ver? Olha o que diz em Lucas capítulo 2, versículo 27. Então Jesus é o maior exemplo disso. Ele ia à igreja. E desde o nascimento já os seus pais o levavam no templo. Então ele já foi crescendo na igreja. Ele não ficava longe não. Lucas capítulo 2, versículo 27. Olha o que diz aqui, ó. A apresentação de Jesus, né? E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei. A lei, porque tinha que ser apresentado, depois de 8 dias, Jesus tinha que ser circuncidado, que era uma lei de Abraão. Jesus era judeu, tinha que ser feito isso. Ele era judeu, foi apresentado segundo a lei no templo, e depois foi circuncidado, né? Depois de 8 dias. Mas está aqui, ó. Jesus estava não, 27. Ó, e pelo Espírito foi ao templo, à igreja. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei. Então Jesus nasceu, já foi apresentado na igreja. Tem muitos bebês que são apresentados na igreja, né? Quem apresentou o filho na igreja aí? Aí, tá vendo? Ou seja, por que você apresenta o filho na igreja? Porque você quer que aquele menino cresça na igreja. Às vezes tem pai que não vai à igreja e quer apresentar o filho na igreja. Não tem motivo para isso, né? Se o pai não vai à igreja, por que quer apresentar o filho na igreja? Por qual razão? O pai tem que frequentar a igreja. A mãe tem que frequentar a igreja, né? Tem pais que não são cristãos, e ao invés de apresentar na igreja católica, né, batizar o bebê, porque a igreja católica batiza, né? A igreja evangélica não. Aí apresenta o filho e some, não vai mais na igreja. Não tem fundamento nenhum. Se você está apresentando alguém para Deus, você tem que fazer com que aquele alguém cresça na igreja, esteja ali com você. Meus filhos também foram apresentados na igreja. Inclusive foi lá na sede do pastor João Ribe Palharim. Assim como estava no ventre, o pastor João Ribe abençoou meus filhos, lá na igreja que eu fui pastor, ele foi lá. Depois que nasceram, eu falei, pastor, vou levar na sede. Ele falou, pode levar. Eu os apresentei também na sede. Foi abençoado. Então eles têm que crescer na igreja. Tem que estar na casa de Deus, não pode ficar fora. Até os nomes dos meus filhos são nomes bíblicos e nomes com fundamentos. O primeiro, que é o primogênito, que nasceu gêmeos, Samuel Messias, 2 palavras, 2 nomes, né? Que significa Samuel Messias. Samuel é Deus ouve, e Messias quer dizer ungido. Então eu coloquei Deus ouve ungido. Meu filho, quando orar, Deus vai ouvir. Ele vai ser um homem de oração. Ele vai orar. Então, desde pequeno, ele já sabe que ele é de Deus. Ele é do Senhor. Já está sendo apresentado já ao Senhor. Já foram apresentados, né, ao Senhor. Então, já tem isso em mente, que eles são de Deus. Não são do mundo, não, né? E o outro, que é Elias Gabriel, que é gêmeos, 2 meninos, o Elias Gabriel também é bíblico. O Elias, no hebraico, quer dizer Senhor Deus. E Gabriel quer dizer mensageiro. Então, qual é o significado? O Elias é mensageiro do Senhor Deus. Então, Elias vai ser um pregoeiro da palavra. A minha casa tem que estar na igreja. Os meus filhos têm que estar na igreja. Minha família tem que crescer na igreja. Porque Jesus cresceu na igreja. Então, ó, ele nasceu e foi apresentado na igreja. E ele também cresceu na igreja. Você quer ver em Lucas mesmo, capítulo 2. Olha só, agora que Jesus está grande, né? Versículo 41. Ele ia na festa de Páscoa. Vamos ver o 40, tá? Diz assim, ó. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria,
de graça de Deus estava sobre ele. Olha o versículo 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiam a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, que é a festa de Páscoa. Quantos anos ele tem? Vê se ele está desviado. Ele cresceu na igreja. Porque tem filhos que crescem e se desviam. Não tem? Saem da igreja. Enquanto é bebê, está lá. Mas quando cresce, cria asa e vai voar. Mas Jesus, com 12 anos, onde que ele estava? Ele ia na festa de Páscoa. Lá no templo. Ele frequentava o templo. Ele frequentava a igreja. E olha a sabedoria desse menino. E regressava a eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, procurando Jesus, né? E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam onde? Onde que ele estava? No mundo? Ele estava no mundo? Achou lá na festinha lá do irmão lá. Achou lá na baladinha, não. Achou ele na igreja. Assentado onde? No meio dos doutores. E fazendo o quê? Ensinando. E está ali, ó. E assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. No meio dos doutores, um menino de 12 anos. E o versículo 47. E todos os doutores, está ali, ó, e todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. Você sabe que doutor da lei é difícil você convencer, né? É uma pessoa bem estudada. Eles faziam perguntas para Jesus, Jesus o ouviam e respondiam às suas perguntas, e os homens ali, os doutores, admiravam as suas respostas. Porque o menino estava na igreja. O menino cresceu na igreja. Depois de grande, ele não se desviou, não. Ele ia todos os dias no templo, sabe o quê? Ensinar. Estava lá todos os dias. Lucas também, capítulo 19. Você está vendo aí o que você tem que fazer com seus filhos? Levarem à igreja. Capítulo 19, versículo 47. Olha Jesus aqui, ó. Agora está grande, né? Cresceu. E todos os dias ensinava no templo. Mas os principais dos sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. E não achavam meio de fazer, porque todo o povo pendia para ele e escutando. O povo gostava de ouvir Jesus pregar. E o que Jesus fazia? Todos os dias ia na igreja. Todos os dias, ó, depois de grande. Vê se ele se afastou. Por que não se afastou? Porque ele já começou desde bebê na igreja. Desde criança. Ele estava ali, ó. Bebê e foi crescendo. Ele cresceu dentro da casa de Deus. Então a gente precisa fazer com que a nossa família entre na igreja. Seja salvo. Né? Tem parentes ou familiares seus lá que não são salvos ainda, filho, filha, marido, mulher, que você tem que fazer com que entre. Tem que fazer igual Noé. Noé, o que Noé fez? Deus falou que ia mandar o dilúvio, Noé colocou toda a família na arca. Ele não deixou ninguém para fora. Ele colocou os seus 3 filhos, colocou as suas 3 noras, ele e a mulher entraram na arca. Se salvaram 8 pessoas. Imagine que os filhos de Noé queriam dar uma voltinha, né? E Noé, não, vai ficar na arca. Deus mandou entrar e ficar na arca. Quando Noé entrou, não veio um dilúvio de repente. Passaram-se 7 dias para vir um dilúvio. Mas Noé ficou dentro da arca. Ele disse, entra Noé e não saia da arca. E os filhos olhavam, pai, não vai chover não, deixa eu dar uma voltinha. Não, vai ficar dentro da arca. Não vai sair da arca não. Deus mandou entrar na arca. E os filhos não saíram da arca. E por causa do pai, o pai conseguiu salvar os 3 filhos, as 3 noras e a sua mulher.
Estando onde? Na arca. O que representa a arca? A igreja. Se você estiver lá fora, você se perde, mas se estiver aqui dentro, você é salvo. Você sabia disso? Você precisa estar na igreja. A sua família precisa estar na igreja. Se é que você ama a sua família, salve os seus, como Noé também os salvou. Todos foram salvos que estavam na arca. Os que estavam fora se perderam. Infelizmente, nós temos, familiares que, a família lá, os filhos estão longe da casa de Deus. E os apóstolos também se reuniam na igreja com os seus amigos, com os seus familiares e com os seus membros também da igreja primitiva. Olha só Atos capítulo 2, versículo 46. Olha a importância da igreja para a família, né? Atos capítulo 2, versículo 46. Olha os apóstolos aqui também, reunindo-se com toda a igreja, com todos os membros da igreja, tá lá. E perseverando unânimes, todos os dias, onde? No templo. Todos os dias na igreja. E partindo o pão, isso é ceia, tá? Partir o pão é ceia. Em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Você está vendo aqui o coração íntegro, coração alegre, coração feliz. Porque estavam na igreja. Isto é, a família para ser abençoada precisa estar na igreja. Uma família para ser salva, a igreja não salva ninguém, mas um salvo não consegue ficar longe da igreja. Pode ter certeza. Quem é salvo não fica longe da igreja. É ou não é, gente? Não fala a igreja salva, pastor, não. Quem é salvo não fica longe da igreja. Então é muito importante você ir à igreja. Vou te mostrar por que é importante a igreja. Por 4 razões. Olha só as 4 razões que é importante a gente estar na igreja. Você com a sua família. A primeira razão, por que é importante a igreja? Porque a igreja é um lugar seguro e um lugar de paz. É um lugar seguro, um lugar de paz. Vamos lá, pega 2 pessoas aflitas, né? Uma pessoa aflita, ela tem 2 lugares. Ela está bem angustiada, aflita, nervosa, com medo. Tem um bar e tem uma igreja. Onde que ela entra? Não. Uma pessoa aflita não entra no bar. Uma pessoa aflita entra na igreja. Agora, uma pessoa na sofrência entra no bar e derrama as lágrimas com cachaça. Estou numa sofrência só. Aí vai para o bar. Que hoje em dia só tem sofrência, né? Até as músicas sofrem também. Você ouve as músicas hoje em dia, é só música de sofrência, né? Enfim, a pessoa entra no bar. Agora, uma pessoa que está angustiada, com medo da morte, jurada de morte, ela vai entrar na igreja. Quantas pessoas eu não recebi na igreja com medo? E quando orava, a pessoa chorava. Pessoa desesperada, sabe? Medo da morte, sendo perseguida, a vida destruída. Ela vai entrar na igreja. Por quê, pastor? Porque ela sabe que a igreja é um lugar de paz. Ela sabe que se entrar na igreja, ela vai se sentir mais alegre, vai se sentir mais leve. E isso é bíblico. A casa de Deus é uma casa assim. O que diz em Salmos 84, versículo 4, fala que aqueles que habitam na casa de Deus serão satisfeitos. Quem é satisfeito aqui? Eu sou satisfeito pelo Senhor. Salmos 84, versículo 4. Eu vou ler o Salmos 84, depois eu vou ler o Salmo 65 também. Diz assim, ó. Bem-aventurado os que habitam. O que é bem-aventurado? Feliz. Por isso que o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Bem-aventurado quer dizer feliz. Então quer dizer que eu sou feliz, ou eu sou abençoado, porque eu habito na casa de Deus. E louva-te-ão continuamente. Agora veja lá o Salmo 65, versículo 4. Versículo 4. Olha o que diz. Bem-aventurado, mais uma vez, está vendo que quem habita na casa de Deus é o quê? A bem-aventurado. Você é bem-aventurado, porque você habita na casa de Deus. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para que habite em teus átrios. Átrios é isso aqui. Nós seremos o quê? Satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Quem está sendo satisfeito pelo Senhor nesta manhã? Porque você habita na casa
de Deus. E você tem que ter esse prazer. O salmista Davi, por exemplo, ele tinha prazer de estar na casa de Deus. Quando chamava ele para ir, inclusive o Salmo 122 é dele. Quando chamava ele para ir para a igreja, para o templo, ele ia, ele ficava feliz. Pastor, mas tinha templo naquele tempo? Tinha tabernáculo, é a mesma coisa. Só não tinha construído aí do templo, foi Salomão. Mas tinha um tabernáculo que guardava a arca. Então o salmista Davi, quando chamava para a casa de Deus, ou seja, para apresentar-se diante do Senhor, ele ia com o coração alegre. Porque ele sabia que lá Deus falara ao seu coração. Não é à toa que ele escreveu o Salmo 23. E olha o que ele fala no versículo 6. Salmos 23, versículo 6. Ele fala da casa de Deus. Ele fala o seguinte: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou seja, para sempre. O salmista Davi está dizendo: eu nunca vou sair da casa do Senhor, porque eu tenho prazer e alegria, e a misericórdia do Senhor me alcançarás todos os dias. Você está vendo como é gostoso? Por que eu tenho que ir para a igreja? Porque é um lugar seguro e um lugar de paz. Quando você está aqui, você está debaixo das asas do Altíssimo. Você está no lugar seguro, um lugar protegido por Deus, e é um lugar que Deus fala ao seu coração através da sua palavra. Então é muito importante, por essa razão que a família tem que ir à igreja. Segunda razão por que a família tem que ir à igreja, principalmente os pais, né? Para darem exemplos dentro de casa. Não adianta o pai mandar o filho para a igreja se ele não vai. Ah, meu filho, você está perturbado, você tem que ir para a igreja tirar esse encosto aí. Mas o pai não vai. Manda o filho ir, mas não vai. A mãe diz: ai, meu filho, vai para a igreja, mas a mãe não vai. Que exemplo é isso? Não tem exemplo nenhum de você mandar alguém na igreja se você não vai. Não tem pessoa que diz: ah, você está perturbado, vai para a igreja. Você que tem que ir também para a igreja. E os pais têm que ir à igreja para dar exemplos para os filhos. Vocês sabiam disso? Toda vez que os pais vão à igreja, os filhos observam isso, viu? Observam e vê, e os filhos podem não estar indo com você, mas lá fora, quando alguém pergunta: ah, meu pai também vai na igreja, meu pai vai todo domingo, minha mãe vai todo domingo, não é assim? O filho fala para alguém: ah, meus pais são evangélicos, meus pais são cristãos, porque eles veem isso dentro de você. Então, segundo motivo, ir à igreja para dar exemplo à família. Você sabia que Timóteo, ele chegou a evangelista, e ele chegou a um dirigente da igreja, mas vai ver o exemplo dele, vai ver quem era a família de Timóteo. Vou mostrar para você quem era a família de Timóteo. Vamos lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, desculpa, tá? Capítulo 4, vamos no 2 Timóteo capítulo 2 primeiro. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 5. Vou te mostrar quem era Timóteo. E por que ele era assim? Por causa da sua família. A sua família era cristã. E a fé da sua família foi passando para cada um, foi passando para alguém da sua família até chegar em Timóteo. Diz aqui, ó, 1 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo, tá? Capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1. Tá, no capítulo 2 aí. Capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó: trazendo à memória, capítulo 1, aí, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em quem? Em tua avó. Paulo sabe disso, Paulo está falando isso para Timóteo, que habitou em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, e depois em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita. Você prestou atenção aqui? A avó falou para quem? Para a mãe, e a mãe falou para quem? Para o filho. A fé que estava na avó foi passada para sua filha, e depois a sua filha, que é Eunice, a avó que era Eunice, passou para a mãe de Timóteo, a avó que era Lóide, né? Desculpa, né? A avó Lóide falou de Jesus para quem? Para a mãe, Eunice. Depois falou Eunice para quem? Para Timóteo.
E agora Timóteo fala para a igreja. E assim vai. E se Timóteo tem filhos, vai falar para quem? Para os seus filhos. E assim vai. É isso. Então, por isso que Paulo disse, Timóteo, eu sei que você tem uma fé, não é fingida não. A sua fé é verdadeira, porque só quem sabe conheceu sua avó. A sua avó, Timóteo, era uma avó de oração. Era uma mulher de Deus. Era uma mulher que ia na igreja, uma mulher que tinha obra, uma mulher que fazia o trabalho de Deus. E depois, a sua mãe também, Timóteo. A sua mãe era fervorosa, sua mãe era cheia de fé. E agora, a mesma fé que habitou na sua avó Lóide, habitou na sua mãe Eunice, esta mesma fé também habita em você. Você está vendo como é importante ter uma família cristã? Porque vai passando de pai para filhos, para netos, bisnetos, de geração em geração, o nome do Senhor é glorificado. Pode ter certeza. Hoje você é pai, hoje você é mãe, você ouviu dos seus pais acerca de Jesus. E hoje você fala de Jesus para os seus filhos. E seus filhos futuramente vão casar, né? Vão ter filhos e eles vão falar de Jesus para eles também. E assim toda a sua casa será salva. Olha o que diz a palavra do Senhor, como é importante você, pai, falar sobre isso para os seus filhos. Em Deuteronômio capítulo 6, veja só, Timóteo tornou-se um grande evangelista, viu? Timóteo foi um homem de Deus. Capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 5, vou ler do 5 ao 7. Então os pais têm que ser exemplos, né? Como a avó de Timóteo e a sua mãe também. Seu pai não fala o nome dele, mas as avó, ó. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Olha os pais aqui, ó. E estas palavras, Deus dizendo, que hoje te ordeno, é uma ordem de Deus, estarão no teu coração. E intimarás a teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Deus está dizendo, primeiro Deus passa para os pais, e os pais passam para os filhos. Deus está dizendo, eu passei para você, pai, essas palavras, atas no seu coração, e fale delas para os seus filhos. Fale onde, pastor? Na roda da sua mesa. Quando você levantou, está sentado à mesa a tomar café, vai falar das minhas palavras. Quando você sair de casa, vai lá fora, vai em algum lugar, vai falar das minhas palavras andando pelo caminho. E quando você chegar em casa, vai dormir, vai falar das minhas palavras antes de dormir. Ou seja, de manhã, lá fora e à noite. Ou seja, todos os dias vai falar das minhas palavras aos teus filhos. Para que seus filhos sejam o quê? Salvos. É por isso que muitos filhos não são salvos, porque nem sequer conhecem a palavra de Deus. Os pais não falam, não ensinam, não pregam. E o próprio Deus diz que os filhos são heranças do Senhor. E a gente tem que ensinar o que é certo para os nossos filhos. É por isso que quando você, pai, vier na igreja, você tem que trazer seu filho. Tem que trazer sua filha, tem que os trazer, ainda mais quando é pequeno, aí que tem que trazer mesmo. O filho, quando está grande, ele quer fazer o que quer, né? Mas você tem que fazer com que seus filhos entrem na casa de Deus, para que você salvem eles também. Por que adianta você ser salvo e seus filhos não serem? Que adianta a mulher ser salva e o marido não ser? Que adianta o pai ser salvo e a mãe não é? Não é verdade? Toda casa tem que ser salva. A palavra de Deus diz que Deus, Ele quer que todos os homens venham ao arrependimento e ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Deus não quer que ninguém se perca. Então, para isso, você, pai e mãe, tem que ser exemplo na sua casa. Isaías 54, versículo 13. E como é que eu dou exemplo? Indo à igreja. Eu tenho que ser exemplo da minha casa. Eu tenho que ir à igreja. Porque como é que eu posso convidar meu filho se eu mesmo não vou à igreja? Como é que eu posso convidar minha mulher à igreja se eu mesmo não vou à igreja? Então meus filhos nunca vão. Porque o pai nunca vai, por que eu tenho que ir? A mãe nunca vai, por que eu tenho que ir? Então o exemplo começa aí. Olha o que diz aqui Isaías 54, versículo 13. E
todos os teus filhos serão o quê? Discípulos do Senhor. Aqui, ó. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. E a paz dos teus filhos será abundante. Está vendo aí? Deus disse, os teus filhos são meus e serão os meus discípulos. E a minha paz estarão sobre os seus filhos abundantemente. Quem quer a paz de Deus aqui? Que a paz do Senhor repouse na sua casa. Que você seja um exemplo para a sua família, seja um exemplo para os seus filhos, e que seus filhos cresçam diante do Senhor e diante dos homens. Como o profeta Samuel, que cresceu dentro da casa de Deus. Como o Senhor Jesus, que cresceu dentro da casa de Deus. E que seus filhos também cresçam dentro da casa de Deus. Podem aplaudir o Senhor. Porque se assim acontecer, grande será a paz de Deus na sua casa, viu? Pode ter certeza. Você não vai ter dor de cabeça, não. Não vai ter mesmo. Porque você vai saber que seus filhos estarão bem cuidados, estarão em bons lugares. Amém? Terceira razão por que eu tenho que ir para a igreja, pastor? Porque a igreja é ter comunhão. Quem não vai na igreja é porque não quer se relacionar com os irmãos, né? Igreja é isso aqui, ó, comunhão. Isso é igreja. Em Atos, vamos no Hebreus capítulo 10, versículo 25, muitos deixaram essa comunhão, né? Não vem mais à igreja, não leva mais em casa a igreja, menospreza a igreja. Alguns até dizem que não precisa buscar a Deus para ir na igreja. Outros dizem que tem Deus no coração, não precisa de ir à igreja. Não é assim? Tem muita gente que fala, não preciso de ir na igreja para buscar a Deus, não preciso ir na igreja porque eu tenho Deus no coração, faço as minhas orações em casa. A pessoa vai menosprezando a igreja, vai tirando a igreja, né? Mas, infelizmente, isso acontece porque está escrito aqui, ó, Hebreus capítulo 10, versículo 25, olha o que diz aí, ó, não deixando a nossa congregação, que é a igreja, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha só, esse dia aqui é maiúsculo. Sabe por quê? Não é um dia qualquer. Esse dia é o dia da volta de Jesus. E se você está na igreja, você vai se admoestando, ou seja, vai orientando, vai se aconselhando uns aos outros, para que não saia da igreja, porque vem se aproximando aquele grande dia. E Jesus vai pegar muita gente lá fora, viu? Vai. Você sabe qual é a maior igreja? Uns dizem, a maior igreja é a Universal, que tem mais lá de 5.000 templos, né? Espalhada a mais de 200 países. Uma pessoa pode considerar que a Igreja Universal é a maior igreja do mundo. Outros podem dizer que a maior igreja é a mundial, ou R.R. Soares, né? Internacional da Graça de Deus, Assembleia de Deus. A maior igreja é a Assembleia de Deus, que tem milhões de pentecostais, 22 milhões espalhados pelo mundo, ou a Batista, Metodista. Não, a maior igreja é o mundo. Você sabia que tem mais gente fora da igreja do que dentro? Você pode fazer uma pesquisa. Fizeram uma pesquisa mostrando que tem mais gente desviada do que dentro da igreja. Pessoas que um dia esteve no nosso meio, pessoas que um dia receberam a palavra, se converteram, se batizaram, participaram da ceia, mas saíram da igreja. Ou seja, não tem mais comunhão com os irmãos. Porque a igreja é isso aqui, é um corpo. E cada um no corpo faz parte de um membro. Você pode ser um braço, pode ser a perna, pode ser um olho, pode ser um nariz, pode ser um ouvido. Mas isso não quer dizer que você é menor do que o outro. Um é o ouvido, o outro é o braço. O ouvido é menor do que o braço? Não. Imagine o corpo sem o ouvido. Não ouve. Imagine o corpo sem o braço. Difícil agilidade. Então, por menor que seja um membro desse corpo, ele é útil para o corpo. Então, todo mundo na igreja é útil para o corpo. É igual uma dor de dente. Você pode ver, um dente, uma coisinha tão pequena, começa a incomodar todo o corpo. Uma pessoa com dor de dente, ela não dorme, ela não consegue comer, não consegue nada. Por quê? Porque faz parte do corpo. Aquele dente está encravado no corpo. Faz parte. Então, o Jesus está dizendo assim, todo mundo na igreja, comunhão, faz parte do corpo. Então, é um membro no corpo. E por menor que seja esse membro, não pode ser desprezado. Porque faz parte.
Isso é o quê? Comunhão. Isso é uma comunhão. E é exatamente na comunhão que Deus ordena a bênção. Se não houver comunhão, não haverá bênção de Deus. O Salmo 133, você conhece de cor esses salmos, né? Muito fácil, muito conhecido. E é verdade. Um dia eu vou pregar sobre essas referências aqui, que são referências maravilhosas, que Deus fala que a comunhão tem um poder de derramar o Espírito Santo. Vou só te passar um legado aqui, para você entender como que é esses salmos aqui. Um dia eu vou pregar sobre ele. Já preguei na outra igreja. O Salmo 133 aqui fala de bênçãos, né? Mas não só fala de bênçãos, não. Quando há uma comunhão, aqui derrama o azeite, que é símbolo do Espírito Santo. Além de derramar o azeite, tem também a bênção, que é a bênção financeira, a bênção, pode ser bênção de saúde, pode ser qual for a bênção. E a vida para sempre. Então, uma pessoa que não tem comunhão, não tem o Espírito Santo, não tem a bênção de Deus e não tem a vida eterna. Você está vendo como os salmos aqui parecem um cântico poético? É um cântico poético mesmo, um cântico poético, mas é um cântico poético cheio de poder aqui. É um salmos que ninguém dá muito crédito e só vê esse versículo aqui, ó. Mas é através desse versículo que todas as bênçãos que estão embaixo alcançam através da comunhão. E você pode ver, onde tem comunhão é um lugar abençoado. Ninguém consegue ficar em um lugar que não tem união. É um pé de guerra. Se é dentro de casa, é uma divisão, a pessoa não consegue ficar dentro de casa. Se é no trabalho, não tem comunhão, não consegue trabalhar tranquilo. Então, a comunhão, ela traz a bênção de Deus. E olha o que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mesma coisa a igreja. A igreja é uma comunhão, porque é um corpo só e Jesus é o cabeça da igreja. Nenhum membro do seu corpo é dividido. Todo membro trabalha em sinfonia, em harmonia, porque se não trabalhar, o corpo sente. Sente ou não sente? Se o pulmão está ruim, todo o corpo vai sentir. Se o braço está ruim, todo o corpo vai sentir. É por isso que tem que trabalhar em unidade, em comunhão. A igreja de Cristo é comunhão. Então, quando você vier na igreja, já vem para ter comunhão com seus irmãos. Você já cumprimentou seu irmão hoje? Já deu a paz do Senhor para ele? Já viu ele aí do seu lado? Então, dá a paz para ele aí, se você não deu, dê a paz agora, dê a paz. Diga a paz do Senhor, meu irmão. Você sabia que tem gente na igreja que não sabe nem o nome do irmão? E não é novo não, é crente velho, viu? É gente que está na igreja há 20 anos, o outro também não sabe o nome. Você sabia disso? O irmão frequenta a mesma igreja, o mesmo culto há muitos anos, junto com outro irmão, e não sabe o nome dele. Mas, irmão, vamos ter comunhão aí, hein? Uns com os outros. Isso agrada a Deus. A igreja primitiva tinha comunhão uns com os outros, no partir do pão na unidade. Amém? Então a igreja ter comunhão. E o quarto aqui, quarto e o último, quarta razão é a igreja. Por que eu tenho que ir para a igreja? Para se fortalecer espiritualmente. Aqui canta-se louvores, aqui você ouve testemunhos, aqui tem oração e aqui tem a palavra de Deus. Então, tudo isso é um mundo espiritual. A igreja é para se fortalecer espiritualmente. Você aprende a palavra de Deus e você cresce na igreja. Olha o que diz o Salmos 92, versículo 13 e 15. Quem está plantado na igreja aí? Rapaz, para arrancar aqui vai ser difícil, hein? Uma pessoa que está plantada na igreja não arranca, não. Vai arrancar o chão. Mas não tira, não. Olha o que diz aqui, ó, Salmo 92, versículo 13. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Versículo seguinte. E na velhice, quem disse que você está velho, irmão? Ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes. Versículo 15. Para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Quantos estão plantados na casa do Senhor? Então você vai crescer, meu amigo.
você vai crescer, vai florescer e o melhor, vai dar muitos frutos para o reino de Deus. E para a gente encerrar, Salmo 27, que Davi também, como eu disse, Davi amava a casa de Deus, ele não tirava o pé para nada. E olha o que ele diz aqui no Salmo 27, versículo 4. Olha como é importante a casa de Deus. Ele diz assim, Salmo 27, versículo 4. Ele pediu tanto isso, né? Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar, isto é ver, a formosura do Senhor e aprender a palavra no seu templo. Se coloquem de pé, pode aplaudir o Senhor Jesus. Davi sabe da importância